Gênesis primeiro, a criação. No início, Deus criou o universo, céus e terra. Por definição, é todo o universo. Porém, a terra estava sem forma e vazia, estava desprovida de estruturas para a vida, um vazio que seria preenchida pela criação de Deus. O Espírito de Deus, quando pairava sobre as águas, começou a organizar, criando as estruturas para proporcionar a vida. A primeira ação para organizar o vazio foi a criação da luz. A luz foi feita para governar o dia e as trevas a noite. As trevas são a ausência da luz, cada um com seu propósito, governando em seu respectivo período estabelecido. Com a separação do dia e noite, houve o primeiro dia. No segundo dia, Deus fez a separação de águas. A Bíblia não entra no mérito de como foi feita essa separação. Atualmente sabemos que a água se apresenta em três estados físicos: sólida, líquida e gasosa. O mais pesado, com maior densidade, fica embaixo e o mais leve ficando acima. A água é um dos poucos elementos da natureza que se comportam de maneira diferente quanto à densidade. No geral, o sólido afunda, mas a água sólida, nesse caso, o gelo, ele flutua sobre a água líquida. O vapor de água vai para os ares quando atinge determinado ponto de condensação para formar as chuvas. Deus, no princípio, já havia criado o ciclo das águas e também as leis que constituem o universo. No terceiro dia, Deus fez a separação das águas embaixo dos céus, separação da terra e do mar. A criação da vegetação na terra, Deus também criou a semente dos frutos para a continuação das espécies. A capacidade de se reproduzir é uma bênção de Deus. A vegetação foi a primeira criação de Deus com capacidade reprodutiva. Outra característica também é quanto à perpetuação da espécie. Deus criou de forma organizada. Cada espécie produz um fruto ou descendente conforme a origem, sem mistura. Uma árvore de laranja produz laranja. Uma árvore de manga produz manga. Se não fosse assim, seria uma desordem. O agricultor no campo não teria certeza do que está produzindo. Ele poderia plantar arroz e colher batata. Isso seria um caos. Não saber o que irá colher, essa organização que Deus criou é para termos certeza de que o que foi plantado será colhido. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Ele criou os astros com um propósito definido, separando o dia e a noite, servindo também como sinais para estações, dias e anos. Os astros foram criados também para alumiar a terra. No quinto dia, foram criados os seres de vida marinha, os que rastejam, as aves do céu, os animais, assim como os vegetais, receberam a bênção da fecundidade. No sexto dia, foram criados os animais que vivem na terra seca, os animais domésticos e selvagens e os répteis. Os animais domésticos são usados no trabalho ou como fonte de alimentação. Eles são os animais que conseguem conviver com os seres humanos. Alguns animais são predadores, outros são presas. Isto serve para manter o equilíbrio ecológico. Os animais, assim como os vegetais, produzem descendente segundo a sua origem. Um cachorro, ao se reproduzir, gera um filhote de cachorro. O gado, o mesmo. Isso é uma organização que Deus estabeleceu. O descendente é da mesma espécie de progenitores, ou seja, mesmo com o passar do tempo, as características básicas da espécie se mantêm. No sexto dia foi criado a humanidade, conforme a imagem e semelhança de Deus. Quando olhamos para uma imagem, ela reflete a origem. A imagem refletida indica que existe algo real, significa que podemos ter comunhão com Deus. A semelhança não nos faz deuses na terra, e sim termos
atributos de origem divina. Após o pecado, os atributos dos seres humanos foram corrompidos. Tudo que Deus fez é bom. Significa que tudo tem propósito. Nada é à toa. Foram criados homem e mulher, um depende do outro para existir. O homem depende da mulher para nascer e a mulher depende também da semente do homem. Apenas o casal inicial não seguiu esse princípio, pois eles foram criados diretamente por Deus. A dependência de um para o outro para existir foi a bênção da fecundidade, estabelecendo a união de duas pessoas em matrimônio. Um complementa ao outro. Hoje em dia, o conceito de matrimônio está desvirtuado. Foi o próprio Deus que criou o trabalho e o casamento. O homem ficou responsável por cuidar e governar a terra. O homem foi criado por último, pois o morador não vai morar na casa quando ela ainda não oferece condições de moradia. Deus só fez os animais também após a Terra ter condições para a vida. No caso da criação humana, houve uma intervenção direta. O restante foi feito apenas com o poder da palavra de Deus. O final do capítulo 1 de Gênesis menciona que tudo que Deus fez é muito bom. Nos primeiros versos de Gênesis, cita apenas bom. Cada ser que Deus criou é bom, só que o conjunto de toda a criação é muito bom. Um termo usado para descrever a grandeza da criação de Deus. Todas elas juntas mantêm o equilíbrio para a vida na Terra, ou seja, elas juntas potencializam a vida. A bênção da fecundidade não é uma ordem, é a capacidade de reprodução, uma bênção para perpetuar a espécie. Para a alimentação foram dadas as ervas do campo, frutas e os animais de toda a terra. Foi dado também o domínio da terra e dos animais. O ser humano tem que usar esse domínio com sabedoria.